Olá a todos. Nós somos um grupo de psicanalistas que resolvemos neste espaço discutir algumas questões que já chegam aos nossos consultórios. O nosso intuito é ajudar pais e adolescentes a encontrarem outras formas de lidar com certos problemas. Serão 11 episódios sobre temas variados que abrangem a adolescência, como transtornos alimentares, ansiedade, angústia, bullying, automutilação, consumo de álcool, drogas, entre outros. Hoje eu estou aqui com as minhas colegas e eu vou apresentar cada uma delas. Eu sou a Maristela Costa, gostaria de conversar com a Silvana. Eu sou a Silvana. Eu sou a Fátima. Oi, pessoal. Sou a Helena. E eu sou a Cristina. Nós vamos falar sobre anorexia, bulimia, obesidade e vigorexia. A anorexia nervosa é um sintoma de um medo enorme de ganhar peso, né? Começa com restrições alimentares, escolha de grupos de alimentos, dietas restritivas, excesso de exercícios, interrupção da menstruação. A anorexia, ela realmente é um dos temas que a gente vai abordar aqui hoje, que acaba realmente causando uma disfunção psíquica, física, emocional e social. Então hoje eu convido todos para a gente conversar sobre isso e falar um pouquinho de temas que a gente tem visto cada vez mais nos nossos consultórios, tem surgido cada vez mais essa questão, e é importante a gente debater um pouquinho sobre esse tema que é sério, é grave e chega até levar à morte, muitas vezes em alguns casos mais extremos. Então, a gente sabe que, como você estava falando, né, Teca, a anorexia é essa perda de peso excessiva, tá? Então, sempre começa com uma questão de estar saudável, o indivíduo quer ficar saudável, não, eu quero ficar saudável. Então, a desculpa é essa, né? E a restrição vai aumentando cada vez mais, né? Mais e mais e mais, até que esse indivíduo só possa comer legumes e uma proteína muito magra, que é o peixe. Só que essa sintomatologia, e vamos entender, né? Tanto a anorexia como a bulimia, que a bulimia o que é? É comer em excesso com atitude purgativa depois. Então, o indivíduo, tanto a menina como o menino, vai ao banheiro, põe o dedo na garganta e força o vômito para eliminar tudo que comeu. Então, tem uma compulsão alimentar antes na bulimia e depois o ato purgativo. Isso é a bulimia. Tanto um quanto o outro, como também a vigorexia e a obesidade. Vigorexia, o que é isso? É o indivíduo poder fazer uma série, faz muita ginástica, muito exercício, fica horas na academia e nunca chega no corpo ideal porque ele quer queimar tudo que ele come. Então, a vigorexia não é para o indivíduo ficar forte, enorme, não é só isso, né? Ele quer queimar tudo que ele come. Então, queimando tudo que ele come, fica horas na academia. Então, todos esses sintomas, e a obesidade inclusive, que é o ganho de peso, né, a compulsão alimentar, são sintomas de questões emocionais, de comprometimentos emocionais severos, de sofrimento emocional importante. Isto tem que ficar claro para todos nós o tempo todo. Então, não é, né? Não, o indivíduo come ou para de comer porque ele quer, não quer isso. Ninguém quer isso. Todo mundo que gostaria de comer normalmente. Continuando aqui o que a Silvana está comentando, tanto a bulimia, a anorexia, vigorexia, mas também tem a compulsão, que na verdade pode ser um passo anterior ou posterior a esses transtornos alimentares, e temos também a obesidade, que ela também vai acontecer neste processo de não controle sobre o que está se alimentando, porém achando que está sendo saudável, buscando uma vida saudável, né? O que muitas vezes acontece com esse jovem? Quais são os sinais de alerta? Quais são as questões que podem estar chamando a atenção dos pais para isso? Então, como já falamos aqui, preocupação excessiva com calorias, às vezes o jovem pula refeições, os pais não estão entendendo muito bem, mas ele pula refeições, cortar grupos alimentares, como a Maristela comentou, ou comer em excesso, geralmente escondido. Aí o excesso, geralmente escondido, pode ser o caso da bulimia, como a Silvana falou, que depois aí ele vai querer expurgar esse excesso, considerado excesso que ele comeu. Ele começa a usar roupas largas para esconder também esse corpo dele, ele está se escondendo nesse processo, e aí os pais vão perceber perda ou ganhos de peso excessivos ou bruscos nesta
com tempo muito rápido, é questão de você observar. A gente tem que lembrar que, embora a gente viva na cultura da estética, né, de ser magro e ser com o corpo com as formas que a academia fornece, né, aquele excesso de exercícios, nós temos que lembrar que isso é algo que começa mais lá atrás, né? Não é só uma questão de modismo, não é querer estar bonito, não é querer estar magro. Realmente, é como diz, né? Um sofrimento psíquico que é desencadeado por questões que já começam lá atrás. Às vezes, abusos, questões familiares, conflitos familiares intensos, questões de bullying, algum histórico de obesidade mesmo na família, ou às vezes até uma certa pressão dos pais por um corpo mais tido como bonito, né? Então, essas questões, é importante que os pais façam esse olhar para esse contexto em que esse jovem está inserido. Como é que é a magreza, como é que é, o que leva a uma compulsão, quer dizer, o que esse jovem está pondo no lugar da comida. Então, isso são dados importantes para observar, porque nunca as coisas de ordem psíquica começam no aqui e agora, né? Tem sempre uma história. Importante observar. Eu acho que é bom também lembrar de quanto o adolescente ele busca ser aceito no seu meio, na sua família, nos meios que ele convive, né, nas suas relações. Então, e muitas vezes, por ele não ter esse sentimento, ou sentir que não é aceito, ele vai buscar esse caminho que, na verdade, vai trazer muito prejuízo para ele. Então, a gente tem que lembrar e sempre dizer para os pais, e estar sempre lembrando disso, que observem o quanto eles estão saindo fora do que seria saudável para ele. Sempre ajudar os filhos no sentido de uma vida saudável, de uma alimentação saudável, de uma vida saudável, nessa forma eles vão se sentir acolhidos, muitas vezes até infantilizados, dos pais estarem preocupados com isso, mas é muito melhor isso do que eles se sentirem abandonados, né? Não olhados, né? Então eu acho que é um ponto assim, importante para a gente estar lembrando, ressaltando e frisando aqui, né? Eu acho que o que a gente está tentando dizer hoje, né, sem dúvida, é que a adolescência, a palavra de ordem é insegurança, né? É o que reina na adolescência. Só que o que os pais têm que estar atentos? Ser inseguro na adolescência é o esperado para o adolescente que está se formando, né? Uma personalidade em formação. Dá muita insegurança? Dá muita insegurança. O que os pais devem ficar atentos é efetivamente aos excessos. Então, tudo que sai do normal daquela família, do normal daquele adolescente, que é importante, né? Então, comia aquela quantidade que naquela família é normal, o indivíduo diminui muito aquela quantidade. Ou comia uma quantidade, aumenta muito a quantidade. Né? Quer dizer, você sai correndo da mesa, se enfia no banheiro, que é o ato purgativo, né? Usa as roupas, efetivamente, todas, né, diferentes do que está abusando, né? Se sente apático, se sente triste, se sente chateado. Nesse momento que os pais tentam contato às vezes, com o adolescente, o que está acontecendo, o que está fazendo, o que está... e não tem uma resposta, é o momento de procurar ajuda. Os pais podem procurar ajuda. Se o adolescente se recusar a procurar ajuda, procurem os pais ajuda. Porque os terapeutas podem efetivamente ajudá-los na orientação de como lidar melhor com o problema que está acontecendo na sua casa e mobilizar efetivamente o seu filho para poder procurar ajuda e se cuidar. Ok? Muito obrigado.